Então, pessoal, agora a gente vai ver a aula 2 aqui, né, sobre números reais, uma aula bem geralzona, assim, não informal, né, digamos. Nada, nada muito formal, nada com demonstrações muito pesadas aqui, tá? E os tópicos que a gente vai ver vão ser, né, então, primeiro a introdução aqui aos números inteiros, também, né, os racionais, começando com os naturais, mas para, né, fazer o link aqui com método de indução, né? Então, como demonstrar por indução ou obter propriedades, né, por indução, descobrir coisas por indução, tá? Aí falar, né, dos números reais ali em linhas gerais aqui, representações decimais, coisas do tipo, tá? Então ver também em linhas gerais intervalos e valores absolutos, rever, né? Vocês meio que já sabem isso, tá? E falar, né, da notação, talvez alguns de vocês não devem ter visto isso. Falar sobre somatórios e rapidamente sobre produtórios, assim. Tá? Mas algumas coisinhas, né, que a notação de somatório e algumas coisas, propriedades que você pode usar para manipular. A gente vai rever várias vezes, mas só para introduzir hoje, ok? Então aqui, né, começando com os chamados números inteiros, né, mas vamos começar com um conjunto mais simples aqui, que são os números naturais, tá? Então, os números naturais, eles são definidos aqui como, né, 1, 2, 3, 4, 5, né, e esses três pontinhos denotam que isso aqui vai indefinidamente. Então, são todos os números, né, que você começou do 1 e vai pegando os chamados sucessores deles, né, tá? Então, o que a gente tinha visto antes, né, o consecutivo, né, mas o sucessor é, assim, né, é mais por definição, né? Porque o consecutivo era somar mais um, né? Então você tem essa noção de soma, né? Mas você pode definir os números naturais sem precisar dessa coisa de somar mais um, tá? Então, então por definição, né? O número a gente começa com o número um, né? Aí o sucessor de um, né? É chamado de 2, né? Tá? A gente chama o 2. Então isso aqui vem implícito, né, um ordenamento aqui, né? Tem uma ordem, né, para os números. O sucessor de 3 vai ser o de 2 vai ser o 3, né? O sucessor de 3 vai ser o 4. E a gente continua esse processo até o número 9, né? Então começa em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a partir do 9, a gente começa a escrever os números, né? Com zero aqui, né? Tá? Então, 0 é o sucessor de 9. Aí, 1, né? Que seria o 1 é o sucessor do zero, tá? Então, o 1 vai ser sucessor, então 11 que a gente chama, né? Vai ser o sucessor do 10. 2 né? Vai ser o sucessor do 11 e assim por diante, até chegar a 19, tá? E aí a gente muda, né? Coloca 2 0. Tá? Então, a convenção que vocês conhecem bem aí do ensino fundamental. Mas assim, a gente poderia também usar os números naturais com algarismos romanos aqui, né? Mas os algarismos arábicos têm essa vantagem de ter introduzido zero, né? E zeros à direita aqui, eles têm um significado, então vocês já sabem como montar, ok? Então, os números naturais nada mais são que isso. Esse conjunto que a gente chama contável, é, é, conjunto enumerável, né? Infinito, tá? E
E aí, por isso que a gente vai precisar do conceito de indução. Ou impor ele ou derivar ele de coisas mais, né, mais fundamentais, mas para provar propriedades, né, derivar propriedades também desses de conjuntos que a gente chama enumeráveis infinitos, tá? Porque você não vai poder fazer, né, exemplo por exemplo. Assim. Então, um conjunto finito você pode, né, uma dada propriedade, uma afirmação lá, você verifica ela é verdade ou não, só, né, verificando em todos os elementos, né, do conjunto. Um por um ali, fazendo a conta, sei lá, né? É, mas num conjunto infinito você não vai poder fazer isso. Então, por isso que a gente precisa demonstrar as coisas. E a indução, né, vai cair como uma luva, né, para esses conjuntos que a gente chama enumeráveis infinitos aqui. Ok? Aí dos números naturais, a gente introduz os chamados números inteiros aqui, tá? Então a gente um conjunto aqui que também é bem útil, né? É os naturais união com zero. A gente introduz o zero aqui e esse zero ele vai ser o número aqui vai ser o sucessor dele vai ser um. E ele vai ter uma propriedade muito importante, parece bobo assim, mas ele é fundamental assim na matemática, né? Você tem um número zero, que ele é o nulo da adição, tá? No sentido que você adicionar o zero a qualquer número, o número fica inalterado, né? Então 2 mais zero, por exemplo, é 2, né? Qualquer número aqui natural mais zero é o próprio número. E aí, né, e assim, ele também ele vai na multiplicação, a gente convenciona, né, que zero vezes qualquer número é zero, tá? Então ele vai ter um papel assim fundamental, né, na matemática. Tanto que assim, nessa notação, né, dos sucessores chega em 9, né, e o 10 é 1, 0 aqui. Mas então na soma assim fica mais fácil, né? Você também aquela coisa de vai um, né, para cima, né? Então quando então onde tiver zero ele não altera nada, né? Então seguindo essa regra fica bom, né? Tá? Trabalhar com a notação que a gente chama decimal, né? Tá? Notação de base 10, desculpa, né? Decimal outra coisa. E aí, né, faz sentido também, os números inteiros vão trazer esse conceito de número negativo aqui, tá? Então, além do zero, os números inteiros, né, tem a introdução dos chamados números negativos, né? E o que é a definição, né, do negativo de um número aqui? Então, menos um negativo, menos dois, então vai ter para todo, né, positivo aqui vai ter o negativo correspondente, tá? A definição é o seguinte, né? Então, o negativo de um, por exemplo, ele é definido da seguinte maneira: ele é o menos um é o único número, né? Tal que eu somo com um e me traz o zero, né? Tá? Então, me traz no nulo da adição, ok? Então, ó, 1 mais menos um é zero. 2 mais menos 2 é zero, tá? E aí dá para provar, né? É uma coisa não complicado, também não simples, mas assim, dá para provar, por exemplo, que 2 mais menos um dá o quê? Dá 1. Né? E aí faz sentido a gente. Então fica consistente aqui, né? As coisas. Então faz sentido a gente, em vez de ficar, né, escrevendo 2 mais menos um já cria uma operação nova, né? Que é 2 menos um, né? E aí dá 1, tá? E um menos um, que é a mesma coisa que um mais menos um, né? É zero, né? 2 mais menos um para simplificar, 2 menos um é 1, tá? E assim por diante, né? Então o número A
menos B, né? Ele é a mesma coisa que A mais menos B, tá bom? E aí, né, então o conjunto dos números inteiros é formado por quem tiver aqui nesse conjunto, né? Então, os naturais, eles estão aqui dentro, né? Eles são subconjunto, mas eles não são os inteiros por inteiro aqui, né? Não completos inteiros, mas eles estão aqui dentro, né? Então, um, dois, três aqui estão aqui, né? Aí você une com zero, né? Que tem essa propriedade especial para adição e para multiplicação, e, e introduz esses números negativos aqui, né? Menos um, os negativos do que seriam os naturais aqui, né? Menos um, menos dois, e assim por diante. Então, o zero é o único que ele, né? Ele é o negativo dele mesmo, tá bom? E é basicamente isso, né? Então, o número inteiro, se ele é dessa forma aqui, tá? Ele está dentro desse... Ele é um elemento desse conjunto aqui, corresponde a algum número aqui, tá bom? E os números inteiros, eles vão ser também... Eu falo isso mais pra frente, mas eles vão ser um exemplo de conjunto enumerável, tá? Ah, ou contável, né? A gente pode colocar uma etiqueta aqui usando os números naturais nele, né? A gente pode contar eles, né? Tá? Então, pode colocar ali em ordem também, né? Então, sei lá, a gente pode colocar etiquetas aqui de uma certa forma, né? Chama o zero de um, né? Um, sei lá, um de dois, aí o menos um de três. Tem algum jeito de fazer isso? De colocar etiquetas aqui, né? Ah, você é o primeiro, você é o segundo, você é o terceiro, você é o quarto, você é o quinto, tá? Então, são conjuntos que eu consigo colocar né? Contar os elementos dele. Tá? E aí mais um exemplo de conjunto dessa forma, que estende mais ainda, né? Os números inteiros. Então, assim, a adição, o contrário dela, né, era a subtração, tá? Então a gente introduziu esses números aqui que correspondem ao contrário, né, desses aqui, com relação à adição. Mas a gente tem também, né, nos inteiros ainda aqui, a gente tem uma operação é possível para alguns inteiros dividir um inteiro pelo outro, né? E cair ainda dentro dos inteiros, né? Então, 2 dividido por 2, por exemplo, ele cai no 1, né? Tá? E aí esse 1 sobre 2, tá? Ele é o que seria o inverso multiplicativo do 2, né? Ele é o número que você multiplica, né? Tem um único número que você multiplica 2 e ele me dá 1 aqui, que é o neutro, né? Da multiplicação. Então, o número 1 ele também tem uma coisa análoga ao número zero, né? Que você multiplica, por exemplo, 3 vezes 1, né? Ele dá 3, né? Então, ele sempre retorna o número, né? Uma vezes 1 dá 1, né? Duas vezes 1 dá 1. Então, qualquer número multiplicado por 1, ele dá o próprio número. Então, e aí faz sentido a gente, né? Pensar assim no inverso multiplicativo, né? Então, eu pegar o inverso multiplicativo, que é o dividir, né, pelo número, ele de um número é o seguinte, ele é o então eu tenho um número x lá, tá? É, o inverso multiplicativo dele, né, o 1 sobre x é o número tal que eu multiplico x, ele me retorna 1, né? Então x vezes 1 sobre x dá 1, tá? Então, y vezes 1 sobre x, ou y sobre x, né? É multiplicar por esse inverso multiplicativo, ok? Ah, então, por exemplo, 4 dividido por 2, né? Ou 4 vezes o inverso multiplicativo de 2 dá 2, tá? Ah, então, o 4 ele é um número par, por exemplo, tá? Mas assim, o que eu quero frisar é que muitas vezes, né, você dividir um inteiro por outro vai me cair ainda no inteiro, né?
ou multiplicar pelo inverso multiplicativo de um outro inteiro, vai me cair nos inteiros. Mas nem sempre isso é verdade, né? Então, já de cara assim, né, o 1 dividido por 2 ele não está aqui dentro, né? Ele não corresponde a nenhum número inteiro aqui. Porque o 1, né, ele não é divisível por 2, tá? Então ele não é um número da forma 2 vezes outro inteiro, tá? Então, então assim, mas talvez isso aqui ainda tenha um significado, né? Então, faz sentido ah, introduzir números dessa forma, né? Que é um número dividido, um inteiro dividido pelo outro, tá? Então 2 dividido por 3, 2 dividido por 2, né? Mas dá 1, mas 2 dividido por 3, ele não é inteiro, por exemplo. Porque o 2 não é divisível, não é da forma 3 vezes um outro inteiro, tá? Então, ah, então eu eu estendo, né, o conjunto aqui dos inteiros para um conjunto maior aqui, chamado os números racionais, tá? Que eu vou designar aqui por esse Q estilizado, e dizer que assim, um número Qzinho aqui vai ser um elemento, né, desse conjunto aqui dos números racionais, se ele for uma fração de dois inteiros, né? Aí, né, não está definido então o denominador aqui tem que ser diferente de zero. Então, não é que dividir por zero é proibido, né, mas não está definido, né? A gente não definiu, então a gente restringe para números não nulos aqui no denominador. Agora, né, se ele tiver no numerador, aí sim, né, qualquer coisa, né, o zero dividido por qualquer coisa é zero. Aí define dessa forma, tá? Para ficar consistente aí com regras de adição, multiplicação, tá? Então o número vai ser racional se ele é uma fração aqui de inteiros, tá? Esse racional aqui não é porque ele não é emocional, coisa do tipo, né? Então os números, essas definições, a nomenclatura aqui não tem nada a ver com, com o uso coloquial aqui, tá? Então, não é porque isso aqui é mais... Então, não natural, sei lá, não é nesse sentido, tá? Então, eles não são... racional vem de razão, né? Então, a razão de um número pelo outro. Então, aí, em inglês, talvez seja mais... faz mais sentido, né? Porque é o ratio, né? Rational, né? Rational, né? Aí é a taxa, né? Tá? Ratio é a taxa, né? Tá? A taxa de um número pelo outro, ou a fração, tá? Então, né, o conjunto dos números racionais é dessa forma, né? Um inteiro dividido pelo outro. E tem, né, uma infinidade aí também, é um conjunto infinito. E também, curiosamente, ele é um conjunto enumerável. Não é tão simples aqui como enumerar os inteiros, mas ele dá para você, né, contar ele, tá? Dá para você colocar etiquetas aqui em cada um. Ok? Então, alguns exemplos aqui, ó, o meio, né? Menos 5 sobre 1 é menos 5. Então, qualquer número dividido por 1 vai dar ele mesmo, tá? E aí isso mostra, né, que os inteiros, né? Então, qualquer um aqui dividido por 1, eles vão estar nessa forma aqui de número racional. Então, que os números inteiros são um subconjunto, né, dos racionais. Não tem nenhum inteiro que não seja racional, tá? Mas tem caras novos, né? Então, 32 sobre 13, por exemplo. Então, o 13 é um número primo aqui, e o 32, né, ele não é da forma 13 vezes um outro número, né? Então, ele não é divisível por 13. E aí quando a gente vê a notação decimal ali, vai dar uma dízima de periódico, tá? E aí, né, com um sinal negativo aqui,
também, né, então, menos 123.000 sobre 333 também vai dar uma coisa não nos inteiros, ok? Mas tá dentro dos racionais, por definição, tá bom? E aí tem aquelas, né, para somar dois racionais, tem aquelas, para você ver qual outro racional vai dar, tem aquelas regras, né? Então, sei lá, né, meio mais 2/3, aí você faz o MMC, o MDC, tá? Então, aí um sobre 2, né, dividido por, sei lá, 3 sobre 7 aqui, aí você inverte, né? Aí essas regras são coisas ali que são consistentes, dá para provar, né? É um pouco, demora um pouquinho, uma coisa de teoria de números, na verdade, né? Uma área da matemática ali, que dá para provar cada uma dessas, né? Dessas regras, assim, tá? Multiplicar aqui é simples, né? Porque, sei lá, meio vezes, por exemplo, 32 sobre 13 multiplica o numerador com numerador, denominador com denominador, né? Ok? E aí as regras de simplificação também, né? Sei lá, 5 sobre 10 é igual a 1 sobre 2, por exemplo. Tá? Porque eles são ambos divisíveis, então você pode dividir em cima e embaixo ali. Mas assim, dá para provar formalmente isso. Não vou fazer porque vai tomar um curso inteiro só para ficar provando essas propriedades. Mas se alguém quiser, a gente pode sentar e fazer isso, né? Ok? Ok, então assim, então o maior conjunto aqui enumerável, né, contável aqui, vai ser o conjunto dos racionais, tá? Então ele vai conter todos os outros conjuntos, conjuntos ou subconjuntos aqui enumeráveis, tá? E assim, só para dar uma ideia, né, de como fazer, a gente vai ver ainda em parte de funções, né, coisa que chama bijeção, tá? Você já deve ter visto, né, a função bijetora ali, se ela é sobrejetora e injetora, mas a ideia aqui é que a gente estabelece uma relação 1 a 1, né, entre os elementos de um conjunto e do outro. E aí, se é possível fazer isso, né, com os naturais, estabelecer uma relação 1 a 1, bijetora, então esse seu conjunto aqui tem que ser enumerável. Aí para os inteiros é meio fácil ver aqui, né? Essa relação aqui, né? 1 a 1. Então, por exemplo, né? Como que eu poderia etiquetar aqui os números inteiros, contar eles, né? Aqui, né, no formato usual deles não é muito óbvio, né? Mas a gente pode, por exemplo, né, pega os pares, né, os naturais pares, 2, 4, 6, né, e então a parte positiva a gente enumera com os pares, né, então o zero vai corresponder ao 2 primeiro, né, aí o 1 corresponde ao 4, o 2 ao 6, o 3 ao 8 e assim sucessivamente, tá? Então a gente colocou as etiquetas aqui como números pares, né? E aí essa parte aqui, né, parte dos inteiros negativos fica com os ímpares, né? Então, menos um, né, etiqueta o menos um, o 3 o menos 2, o 5 o menos 3 e assim sucessivamente, né? E aí como é que a gente vai contar, né? Então, um o primeiro elemento é menos um, então só vai mudar a ordem aqui, mas a gente está contando, enumerando eles, né? Então, primeira, primeiro elemento, né, o primeiro é menos um, desculpa, aí o segundo é zero, né? O terceiro é menos 2, o quarto é um, o quinto é menos 3, o sexto
2 e assim por diante, tá? E aí quando a gente vê a função e tal, aí fica, aí vai ter né, uma forma compacta de escrever isso, tá? Ah, mas é assim, você consegue enumerar eles, né? E isso é bom, assim, porque daí dá para usar indução e um monte de coisa. A gente deriva um monte de propriedade disso, tá? Os racionais, por incrível que pareça, também vai conseguir, mas de um jeito mais sofisticado. Então, aí vocês podem até pensar, né, como fazer. Mas um outro conjunto, por exemplo, infinito enumerável aqui é o próprio conjunto dos pares, ok? Ah, ou sei lá, as potências de 2, né? Mais simples aqui. Então, ó, 2, 4, 8, né? 2, 2 é 2, né? Mas 2 é a potência um de 2, aí 2 ao quadrado é 4, né? Então, 2, aí o 8 é o cubo de 2, aí o 16 é o, né, 2 a quarta, 32 é 2 a quinta, e 2 a sexta acho que é 64, né? E assim sucessivamente, né? E aí, né, para você etiquetar, então o primeiro elemento é 2, né? Porque 2 elevado a um é 2, né? Aí o segundo elemento, então, é 4, né? Porque 2 ao quadrado, 4. Então, a potência aqui vai estabelecer a relação, né? O jeito que você conta, né? O jeito que você ordena, né? O conjunto das potências de 2, por exemplo, tá? Os números pares também, né? Só que as potências de 2 vejo que não são os números naturais, né? É um subconjunto aqui. Então, não são todos os números naturais que estão nas potências de 2, né? Então, 2, só 2, 4, 8, 16, 32, né? Então, são um subconjunto infinito, mas é um subconjunto aqui. Não fecha todos os números naturais, tá? E acho que é isso, tá? E o uso que a gente vai fazer desse, né, desses conjuntos enumeráveis aqui é para usar a chamada indução, né? Indução matemática aqui. O princípio de indução, você pode também impor isso na forma de que a gente chama um axioma, tá? Então, a ideia da indução, né, matemática é o seguinte. Então, o processo de indução, o método de indução, a gente vai ter uma afirmação. Então, hoje a gente prova aquela afirmação lá dos consecutivos, né, da aula passada. A gente vai demonstrar por esse processo aqui indutivo que a gente fala, tá? E a ideia é o seguinte, né? Então, a gente vai ter uma sentença P aqui, que a gente quer provar, tá? Uma afirmação, a gente quer provar se ela é verdadeira ou falsa, tá? E para provar que é verdadeira, o método de indução é assim, né? Então, a primeira coisa a gente vai verificar para um exemplo, para um caso especial. Então, muito comum começar com... Então, a gente começa, né? Um caso especial inicial aqui, e é muito comum começar com 0 ou com 1, tá? Porque é o primeiro elemento ali, né? Então tem que já valer de cara para esse caso especial, né? Porque se não valer, então não vale para o caso geral. Então tem que começar com um caso especial ali, verificando para ele, né? E aí a ideia é o seguinte: aí a gente vai supor que essa, essa sentença é verdadeira para n, tá? E disso, né? Supondo isso, né? Supondo isso verdade, tem que implicar que ela é verdadeira para o próximo, né? Para n mais um, pro sucessor, pro consecutivo dela, tá? Consecutivo do n aqui. Então vai ser uma coisa assim, vai ser meio que é igual a dominó caindo, né? Então você tem o passo inicial aqui, aí cai um dominó, então o próximo dele ele cai, né? Aí uma reação em cadeia aqui. Aí derruba o próximo, derruba o próximo, derruba o próximo, né? Então vai derrubar todos assim, né? Então
põe, né, os inteiros seria, por exemplo, um conjunto infinito de dominós, mas essa é a ideia, né? Porque, assim, então a indução, né, desse modo, né, se a gente fizer via indução, a, a sentença que a gente quer provar vai ser verdadeira para qualquer n maior, né? Qualquer número maior aqui, número n maior que o caso especial inicial, né? Ou se você começou em 0 ou 1, tá? E o fato desses conjuntos serem enumeráveis significa que a gente via a regra ali de enumeração, a gente também prova para os outros aqui, tá? Mas a ideia é assim, né? Você não precisa começar do 1, mas digamos, né? Digamos que você verificou lá a sentença, né? A afirmação lá para 1, né? E aí você vai assumir que ela é verdade para n aqui, tá? E que isso vai implicar que para n mais 1 também vale, tá? Então, assim, se para um n genérico vai valer, então vai valer para o 2, né? Vai valer para o 3. Então, se vale para um n genérico, se valendo para um n genérico, né? Implica que vale para o sucessor dele, né? Então, o conjunto aqui, né? Inteiro dos naturais, né? Ou equivalentemente dos inteiros aqui, vai ser coberto, né? E aí fica provado que vale em geral, né? Tá? Para qualquer n ali na regra maior que o caso especial inicial, tá? Então acho que para a gente ver como funciona, vamos fazer o exemplo ali da aula passada, tá? A afirmação da aula passada, que a gente provou, né, de 3 formas diferentes, diretamente, por contradição, por contraposição. A gente vai provar por indução agora, tá? Então a afirmação era o quê, né? Que se A e B são inteiros consecutivos, A mais B é um inteiro ímpar, tá? Então, qual que era a relação, né? C consecutiva é que B é igual a A mais 1. Então, isso é verdade por hipótese, né? E a gente queria concluir disso que a soma de A mais 1 aqui era uma coisa ímpar. Tá? Diretamente era fácil, mas vamos ver como fazer isso por indução. Ok? Então, a demonstração por indução, o primeiro passo, a gente vai verificar para o caso especial inicial aqui. Então, eu vou pegar a coisa mais simples, o A igual a 1. Ok? Se o A igual a 1 e A e B são inteiros consecutivos, o B, né, tem que ser 2, tá? Porque B é 1 mais 1. Então, A igual a 1, B igual a 2. Aí a soma, né, de 1 mais 2 é 3, que é ímpar. Então, né, é verdadeiro para o caso especial inicial aqui, essa afirmação. Então, para A igual a 1, B igual a 2, isso aqui tá válido, tá? A soma de 1 mais consecutivo de 1 é ímpar, ok? Agora a gente vai supor, né, que isso vale para verdadeiro para um n genérico aqui, tá? Ou seja, é verdadeiro, né, que n mais o sucessor de n, o consecutivo de n, é ímpar. Tá? Então, matematicamente, é isso aqui. N mais 1 é 2k mais 1 para algum k inteiro aqui. Tá? Essa definição de ímpar. Tá? Então, isso aqui é verdade. A gente está supondo que isso aqui é verdade. A gente vai mostrar agora que isso é verdade, que isso implica, né, que n mais 1 mais n mais 1 mais 1, tá? É ímpar também, tá? Necessariamente por causa porque isso é verdade, tá? Então, ó, saindo disso aqui, então vamos montar aqui, ó, para n mais 1 mais n mais 1 mais 1, isso aqui é igual a, né, rearranjo aqui, ó, então isso aqui soma dá 2, então fica, ó, n mais 1, n mais n mais 1 mais 2. Então só rearranjei, tá? Essa expressão. Isso é igual a isso aqui. Tá? Só manipulei.
Aí, como por hipótese, né? Como a gente está supondo que vale para isso aqui, né? Que isso aqui é verdade. Então, ó, esse trecho aqui, ó, n mais um, por hipótese é 2k mais um, tá? Tá? Então, isso implica que, né, que isso aqui, ó, n mais um mais n mais um mais um, que é isso aqui. Então, isso é igual a 2k mais um, tá? E ainda tinha esse 2 aqui, então mais 2, tá? Aí manipulando aqui, então eu passo aqui, né, 2 para cá, 1 para cá. Então isso aqui é 2k mais 2 mais 1. E aí eu deixo esse 2k mais 2 é a mesma coisa que 2. Eu deixo 2 em evidência aqui, ó, 2 vezes k mais 1, tá? Mais 1, né? Aí esse k mais 1 aqui é um outro inteiro, né? Na verdade ele é o consecutivo aqui de k, né? Mas esse número ele está numa forma, né, de número ímpar. Então é 2 vezes um inteiro mais 1, que é ímpar, né? Então, ó, supondo... Então a gente conclui que se a afirmação é verdadeira para n, né, então a gente concluiu, né, que se a afirmação é verdadeira para n, ela é verdadeira para o próximo, né, para n mais 1, tá? Isso aí vai implicar, né, que isso é verdade para todo inteiro, tá bom? Então, como dizer, isso foi uma demonstração aqui por indução, tá? E a gente vai usar bastante, né, demonstrar, assim, não é muito prático para essa demonstração aqui, mas às vezes tem umas expressões que estão, né, em termos de n, né, ali, por exemplo, né, a fórmula para progressão aritmética que a gente diz, ela ela tá no formato ali para ser provada por indução, tá? Não necessariamente você precisa provar por indução, mas fica fácil assim provar. E fórmulas ali de, como se diz, fórmulas combinatórias, assim, né, triângulo de Pascal, coisa do tipo, é, em probabilidade aparece muito, né? Elas vão, algumas vão ser muito tranquilas assim de provar via indução, em vez de você provar pelos outros métodos, tá? Então, outro método aí que a gente pode usar. Então, um parênteses aqui, né? Essa é a indução chamada a indução usual, né? Indução finita aqui. Mas para conjuntos que não são enumeráveis, né? Os reais, por exemplo, vão ser assim. Tem um método também, né? Que chama indução transfinita, tá? Mas, a gente não vai ver porque é meio avançado isso. Mas, assim, dá para estender também para conjuntos não contáveis, não enumeráveis. Ok? Ok, então isso acho que fecha essa parte dos números inteiros, né? E processo de indução aqui. E agora vamos introduzir os números reais, não vou construir tal, só intuitivamente aqui, né? Informalmente. Mas os números reais, né? Eles vêm estender ainda mais, né? Além dos racionais, né? Os números que a gente trabalha, né? Porque, por exemplo, né? As soluções, né, de uma equação do tipo aqui x quadrado igual a raiz igual a 2, né? Que as soluções são o quê, né? Disso aqui. Se você elevar mais ou menos raiz de 2 ao quadrado, dá 2, tá? Então, as soluções disso aqui são mais ou menos raiz de 2, né? Então, esses dois números aqui, mais ou menos raiz de 2, eles não são números racionais, eles não são números da forma, né? Cadê aqui? Opa. Um inteiro por outro inteiro, tá? E mas assim, eles são úteis, né? Porque
por exemplo, né, o número raiz de 2 ele é, se você pegar um quadrado de lado um, a diagonal dele vai ter, faz o teorema de Pitágoras lá, né? Vai ter tamanho raiz de 2, tá? E, ou seja, né, faz sentido você, como se você quiser lidar com tamanhos aqui, né, de diagonais de quadrados, né, faz sentido você introduzir, né, esse número raiz de 2, né, e assim por diante, né? Você pode, sei lá, pegar aí raiz de 3 ou raiz cúbica de 2 ou coisa do tipo, né? Então, faz sentido introduzir esses números, são soluções de equações polinomiais aqui, tá? De equações quadráticas, mas também, né, de coisa x ao cubo igual a 2, por exemplo, tá? Então, vai ter solução em termos de raiz cúbica de 2, menos não vai valer, mas vocês pegaram a ideia, né? Tá? Mas isso não vai ser um número racional. Então, a gente vai introduzir um conjunto, né, dos números irracionais, né? E números aqui que são interessantes da gente considerar, tá? Eles vão ter, né, comportamento semelhante para soma e soma, subtração, adição, ou soma, subtração, multiplicação e divisão. Mas eles, né, eles não são contáveis, por exemplo, tá? Então eles têm coisas a mais, né? E, por exemplo, né, os números π e a base lá do logaritmo natural, né, o número de Euler aqui, eles também não são racionais. Eles são mais, né, assim, mais especiais ainda, né? Porque eles são chamados números transcendentais aqui, tá? Porque eles não são solução de nenhuma equação polinomial aqui, tá? Ah, Nem nos reais, né? É isso, nem nos reais, nem nos complexos, por exemplo, tá? Então eles são chamados números aqui transcendentais, são mais complicados aqui, né? O número π é aquela coisa, né? Ele é por definição, ele é a razão, né? Então, é o comprimento de uma circunferência dividido pelo diâmetro dela, tá? Então, é esse número aqui, de uma coisa bem, né, bem prática aqui, bem da geometria mesmo, surge esse número. Só que ele é um número bem diferentão, tá? E ele também não vai ser racional, tá? Não é simples provar, mas dá pra provar. E o número E, a gente vai precisar, para definir ele formalmente, do conceito de limite. Ele vai ser o limite de uma expressão. Ah, mas ele também, né, ele vai ser um número ali transcendental, né, diferentão, tá? É, então, esses números, eles são transcendentais, que eu estou dizendo aqui. Eles são irracionais, né? Irracionais significa não racionais, né? E eles, na verdade, eles expressam processos, assim, né? Eles são ainda mais, né, processos infinitos ali, tá? Mas, assim, aí a gente junta todos esses números, né, não racionais, que dá para trabalhar, né? Mas que tem características aí, propriedades, né, semelhantes ali, ou, de aritméticas, né, com os inteiros e com os racionais. E a gente une, né, tá? Então, e a gente define um novo conjunto chamado de números reais aqui. Então, o conjunto dos números reais, que o símbolo dele aqui vai ser, né, esse R estilizado aqui, ele vai ser a união, né, dos dois conjuntos aqui, dos números racionais que a gente tinha e esses números racionais aqui, tá? E é isso, tá? Bom, vou definir dessa forma aqui, informalmente. Mas, por exemplo, no Apostol ele faz um caminho mais curto aqui, né? Que não quer se complicar muito, ele faz um caminho que a gente diz axiomático, né? Ele faz uma série de axiomas, né?
Então, uma série de coisas que a gente vai assumir como verdade, uma série de propriedades desse conjunto aqui, e qualquer coisa que satisfaz esses axiomas e propriedades, a gente vai chamar de número real, tá? E aí ele faz o meio caminho inverso, assim, usual, né? Ele vê que os naturais, os inteiros e os racionais, né, com umas definições a mais, eles são subconjuntos dos reais, tá? Então ele constrói os reais primeiro e depois ele impõe, né, via axiomas os reais primeiro e, e deriva os naturais, inteiros e racionais dali, tá? Mas assim, o usual né, definir os naturais, né, via uma coisa que chama os axiomas de Peano, tá? Então, construir eles, né, aí constrói adição, subtração, essas coisas, e, e aí deles adicionando propriedades de forma que né, você construa os inteiros, né, então vai estendendo eles, né, aí depois você constrói os racionais, e aí de uma forma bem complicada, assim, você constrói os chamados números reais, tá? Então vai alargando, né, os naturais até construir todos os outros números, tá? Um, claro que a gente não vai fazer isso porque é um curso só disso e também uma coisa totalmente consistente só foi atingida acho que nesse século, assim, tá? Então, mesmo que, né, tenha que chama Cord de Dedekind, essas coisas ainda não era 100% assim, sem sombra de dúvidas, consistente ainda, então nesse século eu acho que conseguiu. Mas assim, esse método axiomático que o Apostol faz, ele não é o usual, né? Porque ainda tem umas coisas meio redundantes ali, mas é uma coisa válida também. Né? Acho que um matemático chamado Tarski, né? Ele construiu os reais dessa forma, né? Ele impõe axiomas, tá? E aí deriva as outras coisas como consequência daquilo. Tá? Ok. Mas assim, né? Para trazer para uma coisa que vocês conhecem, né? A gente vai usar a representação decimal, né? Tá? Para números reais. E todo número real admite, né? Uma representação decimal. O que é isso, né? É um número, né? Aqui mais vírgula alguma coisa aqui, né? Tá? Então todo número real aqui, vocês já vão ver o que significa, mas um número real x aqui arbitrário, né? Vai ter uma representação decimal aqui, né? Onde a zero aqui, ele vai ser qualquer inteiro, né? Ele pode ser, vai ser um único inteiro aqui, mas vai ser, né, qualquer inteiro. E, né, esses números aqui, que vêm depois da vírgula, eles podem ir de 0 a 9, né? Então, sei lá, 2,087, né? Tá? Ele vai ser uma representação decimal de um número, tá? Ah, e né? Qual que é a relação aqui? Como é que você constrói isso? É assim, né? Então, esse número a zero aqui, ele está dividido por 10 elevado a zero, seria, né? Tá? Então, por potências de 10 aqui. Tá? E aí você soma, né, com o número que vai aparecer aqui na segunda casa, na casa depois da primeira casa depois da vírgula, ele vai ser um número aqui, né, de 0 a 9, que você divide ele por 10 aqui, tá? Então, sei lá, 1 dividido por 10, por exemplo, ele é 0,1, né? Tá? Então, vai aparecer o 1 aqui na primeira casa, né? Se fosse 1 dividido por 100 aqui, por 10 ao quadrado, é 0,01, né? Então, 1 dividido por 100, ele é o quê, né? A zero é zero, né? Aí o A1 é zero, né? Porque não tem nada aqui. E 1 dividido por 100 aqui, tá? Se fosse 11 dividido por 100, né? Tá? Então, que número que ele é? Ele é 0,1, né? Tá? Então, o que quer dizer? Aqui é zero, né? Tá? Só que aqui é 1, né? Dividido
por 10 mais 1 dividido por 100 aqui, tá? Isso é a mesma coisa, né? Porque 1 dividido, se você somar, né? 1 dividido por 10 mais 1 dividido por 100 dá 11 dividido por 100 aqui, né? Tá? Porque daí, né? 10 vem pra cá e tal, né? Isso, tá? E os outros são zero aqui, né? Tá? Então, fica 0,1, né? Então é a mesma coisa que 11 dividido por 100, tá? 1,22, por exemplo, seria o quê, né? O a zero é 1 aqui, então é 1 mais 2 dividido por 10 mais 2 dividido por 100 aqui, tá? E aí é a mesma coisa, né, que 122 dividido por 100, né? Tá? Então, aí, né, vai ficar 1,22, né? Então, aquela regra lá de cortar, né, os zeros aqui vem dessa coisa, né, disso aqui, tá? Mas, assim, aí a representação decimal ela é mais compacta também, né? Porque ao invés de você ficar escrevendo essa expressão aqui, né, dividido por 10 ao quadrado, 10 ao cubo e tal, é, isso aqui que a gente chama uma série, né? A gente só faz os números um do lado do outro aqui, né? Tá? Com esse significado específico, tá? Aí esse K aqui, né, que é késima posição. Então a terceira posição é o terceiro número, né? Depois da vírgula aqui, né? Aí esse o A2 é o segundo número aqui depois da vírgula, né? O A1 é o primeiro número depois da vírgula. Aí o K é o número, a posição K aqui depois da vírgula, tá? E pode continuar indefinidamente aqui, né? Para um número real aí arbitrário, né? Tá? Então, uns exemplos aqui, ó. Por exemplo, o meio, né? Um número racional aqui bem simples. Racional, mas não inteiro já, né? Tá? Então, ele vai ter o quê? A representação decimal, né? Como é que a gente constrói ele? Ó, ele é zero, mas ele é a mesma coisa que 5 sobre 10, né? Tá? Porque se você dividir em 5 em cima e embaixo aqui, dá meio, né? Tá? Então, meio ele é 5 sobre 10, então ele é zero, né? Mais 5 sobre 10. Então, né, é zero aqui, 0,5, né? Tá? E aí o zero a gente não representa aqui, né? O zero à direita aqui, né? Na representação decimal. Mas é a mesma coisa, né? 0,5 ou 0,5000, né? Tá? Indefinidamente. Mas daí não carrega para não gastar, né? Tinta. Tá? Mas, então o meio, né? Ele é a mesma coisa. Então a representação decimal dele é o quê, né? 0,5. Tá? Então é esse o significado aqui. Tá? O 2/3, né? Ele já é mais delicado aqui, né? Porque e isso tem a ver também, né? Voltando aqui, ó, no meio, tem a ver com aquela regrinha, o jeito que a gente faz para dividir, né? 1 pelo 2, né? Então faz assim, né? 1 dividido por 2 aqui. Então o que você faz, né? Como o 1 é menor que 2, você faz um 0, aqui, né? Então fica 10 dividido por 2, né? Aí 10 dividido por 2 dá para dividir, é 5, né? Tá? E aí você, né, põe depois da vírgula aqui o 5, tá? Então 2 vezes meio aqui vai dar 1, né? Tá? Então aqui, por exemplo, nesse número aqui, ó, 2/3 vai ter essa coisa, né? Aí a representação decimal vai dar uma coisa, né, infinita aqui, repetida, né? Tá? Então 2/3 é o quê? 0, né? Mais 6 sobre 10, mais 6 sobre 100, mais 6 sobre 1000, mais, né? Indefinidamente. Então, os 3 pontinhos é que você repete esse processo indefinidamente. Tá? E aí, vai, né? O 2 sobre 3, se você fizer na calculadora, por exemplo, vai te dar, né? 0,6666, né? E aí a calculadora, ela arredonda aqui, né? Tá? Porque ela não consegue fazer infinitamente, né? Mas até a precisão dela, né? Aí ela arredonda pro 7 aqui, tá? Mas assim, né? Estritamente isso aqui, né? O número é 0,666, né? Até infinito aqui, tá? E isso aqui tem a ver, né? Também com a divisão de 2 por 3, né? Como 2 é menor que 3, então vai ficar, né? 2 por 3 lá. Você põe 0, né? Aí vai ficar 20, né? Dividido por 3, né?
Aí, né, o mais próximo é o 6, né? Então 3 vezes 6, 18, sobra 2, né? Aí você, né, aí vai, o zero vai de graça ali, né? Então, aí 20 de novo, né? 3 vezes 6, 18, e assim fica indefinidamente, né? Tá? Vai estar sempre sobrando 2 ali, né? E você sempre vai estar multiplicando por 6, né? Então, é esse significado aqui, tá? Aí o raiz de 2 já é diferente, né? Tá? Então, o raiz de 2 ele por ser irracional, então os racionais eles vão, assim, eles vão a representação decimal deles, você pode ver que ele é um racional porque ele eventualmente ele vai repetir, né? Um padrão aqui, né? Tá? Então vai ter uma dízima que a gente diz periódica aqui. Tá? Os irracionais não, né? Eles vão ter então o raiz de 2, né? Um, ele vai então a representação decimal dele ele vai ser uma coisa, né? 1,41, 42, 13, né? E esses números eles não vão se assim, não vai ter um padrão aqui, né? Tá? A dízima vai ser não periódica. Mas assim, o raiz de 2 ele ainda é bem comportado porque você tem expressões como fração continuada, né? Que dá para calcular ele dá para prever aqui, né? Tá? O número que vai, né? Você consegue ter um algoritmo aqui para você calcular, tá? Os números que vão aparecer aqui. E agora eu vou, né? Não precisa agora. Acho que vocês pegaram a ideia aqui, né? Tá? Então o 4 aqui, né? É 4 dividido por 10, mas. Então essa soma vai dar isso aqui, né? Tá? Então não vou ficar agora, né? Usando a expressão aqui, né? Tá? Acho que vocês já entenderam o que quer dizer, né? E aí esses 3 pontos aqui agora não é, né? Vai ter um significado diferente porque eles não vão continuar, né? Isso aqui, né? Tá? Eles vai continuar alguma coisa aqui, mas, né? A gente não sabe o que é, tá? Não repete aqui, tá? Ok, mas assim, o raiz de 2, né, raiz de 3, raiz de 5, raiz cúbica, assim, eles ainda são bem comportados, porque eles são soluções, né, de coisas, de equações, né, tá? De, sei lá, né, ordem 2 ou ordem 3, soluções de equações quadráticas, de equações cúbicas e tal. Eles ainda, né, vêm de um processo simples, né, de trabalhar com ele, né? Aí o número como pi, por exemplo, já é mais, né, mais complicado, assim, tá? Então, assim, então aqui ele está representado, né, a representação decimal dele, 3,1411592, né, 9265 e tal. Ah, e aí tem, né, numericamente tem feito ali para bastante casa decimal. Tem gente que gosta de decorar, né? Não vejo muito sentido assim, mas ele já é mais complicado, né? Você obter aqui, né? Já é mais imprevisível, né? Tá? Os números aqui da expansão decimal. Tá? Tem expressões ali, tipo fração continuada também para o pi, mas elas não são muito, né? Também não são tão úteis aqui. Tá? Ahn, e aí, assim, né? Só um outro exemplo, né? Que não precisa ser uma dízima periódica, assim, que todo mundo é igual de cara, né? Tá? Então, esse número aqui, ó, 157 sobre 495, ele é um número racional, mas ele começa, né? 0,317 aqui, né? Então, você tem que meio que verificar, né? Se ele não... Mas depois ele repete, né? O padrão, né? Então, 317, só que daí fica 17, 17, 17 indefinidamente aqui, tá? Então, ele é eventualmente ele vai repetir um padrão aqui, né? Mas tem alguns números que, assim, demora para você ver até onde o padrão, né? O padrão que vai repetir, né? Então, assim, é meio difícil, às vezes, diferenciar Tem números que é difícil diferenciar, né? De um racional de um irracional, né? Então, a representação aqui periódica, ela é boa, mas ela não é uma coisa, assim, né? fa- que não falha assim, né? 100%, tá? Ahn, ok. E aí, né, a ideia aqui, né,
um jeito legal aqui, né, de representar, né, os números também, de ver eles, né, é, é na reta real, né, que a gente disse aqui, tá? Então, uma forma geométrica aqui, né, é isso que eu quero, a palavra que eu queria, tava querendo, tá? Ahn, então, né, primeiro, né, a ideia aqui é botar o zero como origem aqui, né, da reta aqui, tá? Então, um ponto aqui, sei lá, de simetria aqui, mas melhor pensar assim como origem, né? Tá? A origem aqui do que a gente vai ver como sistema de coordenadas. E aí colocar os inteiros aqui, né? Ahn, a distâncias iguais, né? Tá? Então, os sucessores aqui em ordem, né? Então, o primeiro aqui, primeiro sucessor do zero, à direita aqui, tá? E em ordem, né? Crescente aqui, tá? Só que a distâncias iguais, né? Então, ó, o um tá a uma distância que seria um aqui, né? Nessa escala aqui, tá? Do zero, né? E aí o 2 que é o próximo, né? Ele vai estar a uma distância, né? Se você subtrair o 2 menos um aqui, esse tamanho aqui dá um, né? Tá? Então, as distâncias aqui iguais, tá? E a mesma coisa aqui, né? Só que indo para a esquerda, né? Para os inteiros negativos, né? Então, menos um aqui, se você subtrair o zero do menos um, então zero menos menos um dá um, né? Tá? E aí esse tamanho aqui vai ser um também, né? Tá? Aí o menos 2 é o antecessor aqui, né? Do menos um. Eles vão estar a uma distância de um aqui, né? Tá? Menos 3 aqui, tá? E aí a gente começa a perceber né, como a gente tá aumentando, né, esse conjunto aqui, tá? E aí os reais, eles são meio que uma modelagem aqui dessa reta contínua aqui, tá? Porque se você deixar né, só os inteiros aqui, essa reta ela vai ser discreta, né? Tá? Vai ser um ponto, tá uma distância certinha do outro, mas não tem, né? Se for só os inteiros, não tem nada entre eles, né? E aí você consegue contar eles, tá? Aí você pode começar do jeito que você quiser, né? Pra contar, né? Então, sei lá, um aqui, um, dois, três, quatro, cinco, tá? Então, o jeito que você quiser contar é arbitrário aí, né? Tá? Aí, né, a gente pode agora considerar os racionais, por exemplo, tá? Os que não são, in- não são inteiros aqui, tá? O meio, por exemplo. Tá? Então, o meio, ele vai estar, né, meio menos zero é meio, né? Então, ele vai estar uma distância aqui de meio aqui, né? Então, metade desse tamanho aqui, tá? E é consistente aqui com um menos meio, né? Dá meio também, né? Então, esse tamanho aqui, ó, também é meio, tá? Então, ele vai estar na metade, né, do segmento aqui, né, de 0 a 1, tá? O que seria, e assim, né? E aí 0,5, né? Então também é metade aqui. Ele vai significar metade, né? Então o que seria na metade aqui desse entre um e 2? Não é esse raio de 2, né? É 1,5, né? Tá? Que é 3 dividido por 2 aqui, tá? Então 1,5, 1 mais meio, né? Então se você somasse esse tamanho aqui, vai dar bem no meio aqui, né? Então é o 1,5, né? Tá? Então é adicionar, né, mais meio aqui, por exemplo, né? Tá? Então adicionar todo esse tamanho aqui a esse valor aqui. Então você vai acabar aqui, né? E assim por diante. Então, um menos trivial aqui é o menos 3 sobre 7, tá? Então é como se você tivesse pegado, né, menos 3 aqui e dividido por 7. Então a primeira parte disso está aqui, né? Dividido em 7 partes iguais, e aí, né, esse tamanho aqui é menos 3 sétimos, tá? Menos 3 sobre 7 aqui, né? E aí dá para calcular também
dízima periódica, vai dar alguma coisa menos 0, sei lá, alguma coisa aqui, tá? Aí, ó, o raiz de 2, né, um primeiro aqui irracional, tem um menos 2,63 aqui também. Aí, né, nem preciso saber que fração que é, tá? É, aqui eu tô, né, vendo que ele, né, o que seria bem no meio aqui, né, entre menos 2 e menos 3 seria menos 2,5, tá? Aí aqui, né, o menos 2,63 ele tá um pouquinho mais, né, perto de 3, mas ele tá próximo aqui de menos 2,5, né? Tá? Ahn, ok, aí o raiz de 2 mesma coisa, né, ele tá, né, ele é 1,41 aqui, mas ele tá próximo, né, se você fizer a diferença com, você pegar 1,5, né, menos 1,41 aqui, ele aproximadamente, né, dá 0,1 alguma coisa aqui, ou até 0,09 talvez, né, 0,08 alguma coisa aqui. Ele... Então o tamanho aqui é muito, né, a distância entre eles é pouca, né, tá? E então isso aqui acaba representando assim. Então ele está próximo, mas não está em cima, né, do 1,5, tá? E aí o π também, né, ó, é 3,1415, né? Então ele está mais próximo aqui, né, do, do 3, né, do que do 4, né? E assim, né, vocês provavelmente vão ver lá em talvez Física 1 ou Laboratório de Física 1, alguma coisa assim, essa coisa de algarismos significativos, né? Então, se a sua medida, por exemplo, né, é de 10 em 10, né, tá? Então, você pode aproximar, né? O π, ele é aproximadamente, né? Você pode ignorar isso aqui, né? Tá? Aproximadamente 3, né? Se for de 100, 100, né? Melhor, assim, né? Então, porque você não consegue diferenciar, né? Tá? O 3 do π, né? Agora, se você tem uma precisão alta, aí, né? Aí, o número de casas decimais que você vai aqui, né? Depende meio que da precisão da sua medição, né? O quão preciso você consegue ser, tá? Então, também computacionalmente, né, numericamente, assim, se o seu computador, né, consegue numericamente calcular até, sei lá, né, até a 30ª casa decimal aqui, né, aí você leva em consideração, né, aí você aproxima ali mais precisamente, né. Mas assim, se ele vai até, sei lá, né, a quarta aqui, né, você pode Você pode aproximar, né, 3,14, 3,1415 aqui, pode arredondar, né, por 3,1416 aqui, né? Que a diferença pro pi real aqui vai ser, você vai poder desprezar, né? Até você não tem, né, essa precisão. Então, aí você pode chamar de se aproxima, né, esse número real aqui irracional, né? Por um número racional, né? Porque 3,1416 fechado aqui, ele é um número racional, tá? Então, nesse sentido, né? Tá? E aí a reta, né? Real vai, vai dar uma ideia geométrica aqui pra gente, tá? E as operações também, né? Tá? Então, somar mais um aqui, você tá, né? Você tá andando aqui, né? Na reta, né? Então, se eu somar para todo mundo aqui mais um, então você deslocou aqui, né? Desse tamanho aqui, né? Então o 1 vai para o 2 aqui, o 2 vai para o 3 e tal. Então você desloca, né? Todo mundo para cá do mesmo valor, né? Tá? E se você subtrair, você desloca para a esquerda, né? Tá? Então é interessante aqui. Tá? E assim, né? A ideia dos números reais é que, né, os racionais são você pega e divide, né? Então, se eu dividir por 2 aqui, né, esse segmento, dividir na metade, ele vai dar meio, né? Aí se eu dividir por 2 aqui, de zero, né, esse segmento aqui, ó, de 0 a meio, ele vai me dar um quarto, né, tá? O valor aqui. Aí divido por 2, né, vai dar um oitavo, né, tá? Então vai ter todos esses números, só que assim, entre, né, vai ficar faltando alguns caras, né? E aí esses caras que estão faltando são os reais, né? Porque
Aí vai ter infinitos aqui, né? Irracionais entre um racional e outro, né? Só que assim, entre um inteiro e outro também vai ter infinitos racionais aqui, né? Tá? Só que eles estão distribuídos de uma forma que eu consigo contar ainda, né? Tá? Pode ser complicado, mas assim, eu consigo contar. Mas aí ainda, né? Se eu puder infinitamente dividir de uma forma ali, né? Diferente, né? Num processo diverso ali, aí eu atinjo uma coisa como raiz de 2 ou π, né? Tá? Então é essa ideia, né? Os reais, né? Eles vêm modelar essa coisa o contínuo, né? Que é a reta aqui, né? Então a sua direita, né? A direita de qualquer número aqui tem infinidade de números, né? Tá? Só que todos ordenados aqui, né? Tá? E a esquerda também, né? Tá? Tá, pessoal? Então, ideias aí associadas aos números reais, né? A gente vai ver e rever muita coisa do tipo, tá? E assim, né? Para não ficar muito complicado, assim, desgastante aqui, eu só, né? Vou ilustrar, né? Os intervalos. Vocês vão relembrar aqui com essa tabela aqui, tá? Tirei diretamente do livro aqui, né? Então vai estar. Aí eu traduzo aqui para vocês, tá? Mas, só relembrando, né? Então, a gente, desigualdades aqui, acho que você sabe o que é, né? Mas um número A é maior que B, né? Se, né? A definição é o seguinte, né? Se A menos B, tá? É maior que zero, né? Então, por exemplo, 2 é maior que um, porque se eu subtrair, né? 2 menos um aqui, dá uma coisa positiva, né? Tá? Então, ele está representado aqui como maior, né? Tá à direita de um, né? E ele é um número maior, né? Por definição. Tá? Então é uma operação diferente, né? Uma relação, desculpa, diferente, né? E aí, por exemplo, π, né? É maior que 2, por exemplo, porque se você subtrair π, né? 3, alguma coisa aqui, né? Porque ele é maior que 3, por exemplo, né? Tá? Ele tem essa coisinha 0,14, 15 aqui, né? A mais, né? Tá? Que o 3. Então, se você subtrair do 3, ele dá um número positivo, né? Se você subtrair do 2 também, né? Então, todo mundo que está à esquerda aqui é menor, né? Tá? Que o π, né? Tá? Todo mundo à direita é maior, né? Isso, é maior que o π, né? Porque ó, o 4 menos π aqui vai dar, né? Vai dar um, vai dar um número positivo, né? Tá? Ou, né, a gente pode falar, né, o π é menor que 4, né? Porque π menos 4 vai dar um número menor que zero, né? Tá? Mais fácil aqui, ó, 3 menos 4 dá menos um, né? Que é menor que zero. Então, o 3 é menor que 4, né? Tá? E aí tem, né, menor ou igual, né? Então, é menor ou igual, né? Tá? O número é menor ou igual. Ok? E aí a gente vai, né, subconjuntos aqui, né, aqui da reta, né, ou dos números reais, é interessante introduzir a noção de intervalo, né? Tá? Então, intervalo todos os números que estão entre aqui na reta real, né? Entre o intervalo A, B, por exemplo, aqui, são todos os números que estão entre A e B. Ou seja, são todos os números que são maiores que A, né? Estão à direita aqui de A, e menores que B, né? Estão à esquerda aqui de B, tá? E aí a gente, né? Então, o conjunto que a gente diz aberto, né? AB aqui, ele é, né? Todos esses números entre A e B, né? Então, todo número maior que A, menor que B, mas assim, estritamente maior que A, estritamente menor que B. Ou seja, não inclui, né, o A e o B. Então eu coloco essa bolinha aqui, né,
para indicar que o A e o B não estão nesse conjunto, né? Porque o A ele é igual a A, né? Então ele não é menor que A, né? Tá? Ele não é maior que A e não é nem maior nem menor, né? Ele é igual, né? Tá? E o B é a mesma coisa, né? Ele não é maior, né, que B, tá? Então, para indicar, né, só os que estão entre eles, né? Mas que não são eles, a gente põe dessa forma, tá? Então esse significa conjunto aberto. Aí a gente usa essas colchetes aqui, né? Tá? Então esse intervalo aberto, AB, é definido são todos os números x, né? Então essa barra significa x, né? Todo número x tal que, né? Isso aqui é válido, tá? Então x é menor que b e maior que a. Okay? Aí o conjunto fechado, né? Ou seja, que inclui os pontos A e B, então, né? Então o intervalo fechado A e B, então com esses colchetes aqui, né? Simbolizado com esses colchetes, ele é o conjunto dos números que são menores ou iguais, né? A B e maiores ou iguais a A, tá? Então é o intervalo aqui fechado, né? O segmento de reta aqui, de A até B. Tá? Então inclui A, né? E vai até B aqui. Tá? E assim, né? Dá para misturar essas coisas também, né? Então o segmento é fechado, o intervalo fechado em A e aberto em B aqui, ele vai incluir o A, mas não o B, né? Tá? Então só inclui quem é menor aqui que B, estritamente menor, mas que é maior ou o próprio A, né? Então está incluído aqui. Mesma coisa aqui para esse, né? Intervalo. E aí a gente pode também, né, considerar só, né, meio que levar esse B para infinito aqui, né? Tá? Então o intervalo aqui A é infinito, né? Então intervalo aberto aqui, né? De A até infinito são todos os números maiores que A, né? Então é simplesmente isso aqui, tá? E aí o infinito vai ser sempre, né, número infinito ou menos infinito aqui, porque o infinito ele não é um número assim, né, tá? Ele é só, ele indica que você continua indefinidamente isso aqui, né? Então vai ser aberto, né, porque não vai ter um cara que finaliza aqui, né, que nem nesse caso, né? Então é uma coisa, né, que permanece aberta aqui, tá? Então vai ter sempre alguém menor aqui, né, tá? Que seria o coisa no infinito, tá? A mesma coisa aqui, né, no intervalo fechado em A, aberto infinito, né? Então esse segmento aqui de todos os números são maiores ou o próprio A, né? Tá? E também a gente pode, né, considerar indo para o sentido oposto aqui, né? Então menos infinito, né? Então de menos infinito a B aqui, aberto, né? Então são todos os números estritamente menores que B aqui, tá? Aí fica aberto aqui, né? Porque não inclui ponto B. E também o fechado, né? Mesma coisa, só que agora inclui, né? Então são todos os números menores ou iguais. Tá? E aí a gente pode também a reta real como um todo, né? Todos os números reais aqui. Então aqui está dizendo, né? Então esse menos infinito a mais infinito aqui é né? A reta real toda, né? Porque vai de menos infinito até infinito. Tá? Então um jeito aqui de expressar, né, o conjunto dos números reais. Tá? Então lembre-se, R estilizado é o símbolo, né, dos números reais. E aqui está dizendo, né, set of all real numbers, então é o conjunto de todos os números reais. Tá? E aí, né, dá para fazer também, pode considerar, por exemplo, várias coisas, né? Então a intersecção, por exemplo, desse segmento de reta com esse aqui, por exemplo, é só esses pontos, né? A e B, por exemplo. Aí pode ser que não seja, né, intersecção, união, né, disso aqui com outro, né? Acredito que vocês saibam isso, né? Mas se não souber, dá uma revisada. Então, tá? Ok. E a gente pode relacionar também, né? Pode trazer o conceito de valor absoluto,
Isso aqui vai ser uma função que a gente vai trabalhar, mas já dá para introduzir agora. O valor absoluto de um. Então, uma outra forma também vai ser de expressar, né, certos intervalos aqui. Então, o valor absoluto de um número real x aqui, então é representado com essas duas, né, barras aqui. Ele vai ser, ele é uma função, é uma coisa assim, ele retorna o valor positivo, né, daquele número, tá? Então ele é ótimo para expressar, por exemplo, o tamanho aqui, né, de segmento, né? Porque o tamanho, né, ou a distância aqui, né, entre um ponto e outro, ele tem que ser um número positivo, né? E se a gente usar só a diferença assim, a diferença pode dar negativo, né? Porque, ó, a diferença de meio menos um dá menos meio, né? Então, só que o tamanho disso aqui é meio, né? Tá? Então, o módulo ele vai trazer uma coisa que me retorna um número positivo, o valor positivo, né? Tá? Então, bem importante aqui, tá? Então, a definição aqui de valor absoluto. O valor absoluto de um número x vai ficar a mesma coisa se o número já for positivo ou zero, né? E você troca o sinal se for negativo, tá? Então, por exemplo, o valor absoluto de menos 3 vai ser, né, menos 3, né? Porque menos 3 é negativo. Então você tá com menos 3 um valor negativo, então menos 3 é 3, né? Então o valor absoluto vai dar 3, tá? Agora de 3, né? Aí você não precisa trocar o sinal porque ele já é positivo, né? Tá? E uma outra forma assim, de definir também é você fazer um macete aqui, né? Você eleva o número que você está ao quadrado e tira a raiz, né? Porque elevar ao quadrado vai deixar ele positivo. Aí quando você tirar a raiz, ele vai ser só o valor positivo, tá? Então, menos 3 ao quadrado, né? Menos 3 vezes menos 3 é igual a 9. Aí a raiz de 9 vai ser o 3 positivo, né? Então, isso aqui vale, né? Essa coisa vale aqui. Então, isso aqui é equivalente. Isso aqui. Quiserem, tentem provar, assim, não é muito complicado. Ok? Que isso, sei somente isso, né? Okay? Então, você tem que provar que isso implica isso, essa definição implica essa, e que essa definição implica essa aqui. Tá? Ok, e aí como a gente relaciona com... Inicialmente aqui, né? Como relaciona com o intervalo. Ó, se você pega um número A real, né? Positivo, vale o seguinte, né? Que o módulo de x vai ser igual a C e somente C. É a mesma coisa, né? Que o x ser igual a ou menos A. Tá? Mas assim, usando desigualdades talvez é melhor aqui, ó. Mais geral, né? Melhor, mas mais geral. Se o módulo de x, né, for menor que um valor positivo A, isso é a mesma coisa, né? Que o x está entre A, está no segmento, né, de menos A, né? Segmento aberto. Tá? E se o módulo de x for maior que A, né? É a mesma coisa que o valor x, né? Ou ele é maior que A, ou x é menor que menos A. Então vamos fazer um exemplinho aqui, ó. O módulo de x, por exemplo, é menor que 2, né? Então o módulo de x ser 2, ou x é 2, né? Ou ele é 2 ou é menos 2, né? Porque, né, definição dele, tá? Então, o menos o módulo de menos 2 é 2, né? Satisfaz isso aqui. O módulo de 2 é 2, né? Tá? Então, satisfaz isso aqui. Então, são os únicos dois valores que satisfazem isso aqui, né? São os únicos x que satisfazem, né? Módulo de x igual a 2. Tá? Agora, se o módulo de x for menor que 2, né? Tá? Isso significa que o x, né? Ele pode ser menor
menor que 2 ou maior que menos 2, né? Então ele é todos os valores entre menos 2 e 2, tá? E aí, né, o modo de x ser maior, tá, que 2, né, significa, né, que o x é maior que 2 ou o x é menor que menos 2, né? Então, um valor, por exemplo, que satisfaz isso aqui, ó, se x igual a 3, né? Então tudo bem, né? O modo de 3 é maior que o valor 2, né? Tá? O modo de 3 é 3, que é um número maior que 2. Então, né? E aí ele tá, né? Ele satisfaz isso aqui. Tá? Agora sei lá, meio, menos meio, né? O módulo é menor que A, né? Tá? Porque o menos meio é maior que menos 2, né? Tá? E é menor também que 2. Tá? Então, nesse sentido. Tá? Hum, ok. Então, acho que isso fecha essa parte aqui, né? Sei lá, né? Uma visão aí bem, bem rápida aí dos reais. A gente vai ver valores. Valores não. Vai ver propriedades aí dos números reais, né? E coisas sobre eles todo momento, né? No curso. E aí eu vou introduzindo conforme a gente vai precisando, tá? Um, mas quem tiver curiosidade, assim, eu tô tirando essas coisas do apêndice do Stewart, tá? Sobre números reais, valores absolutos, essas coisas. E você pode ver lá, né, no livro do Stewart. No Apostol também, algumas coisas eu tirei de lá. Aí o Apostol ele é mais, né, ele vai fazer todas as demonstrações, tudo, né. Vai ser mais formal, né. Mas para quem tiver curiosidade, né, essa coisa mais matemática mesmo. Aí tem acho que é um dos primeiros capítulos lá, vai ter a introdução dos números reais e aí essas coisas de valores absolutos e tudo mais, tá? O princípio de indução, né? Tudo feito categoricamente ali, tá? Mas ele não vai fazer tudo porque, assim, aí ele só vai fazer no livro de análise matemática dele mesmo, tá? Aí derivar tudo mesmo, tá? Ahn, ok. Acho que isso fecha essa parte. E assim, para finalizar aqui, vamos introduzir uma coisa que vai ser bem, bem útil, né? Pra gente, uma notação aqui que vocês vão usar constantemente, tá? É uma forma, na verdade, compacta de introduzir somas assim muito grandes, tá? Ou de que vocês vão ver lá em cálculo, acredito que 3, coisas do tipo, chamadas séries, né? Séries numéricas, coisas do tipo, tá? Então, então o somatório, né? Vai ser esse símbolo aqui, tá? Ele vai ter um significado assim. Ele vai ser uma regrinha, né? Que a gente vai seguir, né? Então, somatório, né? De k igual a zero até um valor m, tá? Do índice aqui, AK, é o seguinte. Então, é uma regra, assim, em que o que tiver, né? O que tiver aparecendo K aqui, você vai variar, né? De um em um aqui, tá? Então, o somatório, né? De K igual, começando em zero, né? Terminando em M, de A a K, né? Esse AK vai ser, né, uma coisa genérica aqui, a gente já vai ver o que quer dizer, tá? Ele é igual, né? Ele quer dizer isso aqui, né? Que eu começo em zero, então o que tiver K aqui, né? Tá? Que é o que está variando, eu começo onde está dizendo que eu começo, né? E vou variando de um em um, né? Tá? Então, então vai ser A0, né? Comecei em zero, mais
né? Então é o somatório. Então eu estou fazendo a soma desses termos aqui. Tá? A0 mais A1, né? Mais A2 mais A3 até, né? Aí esses três pontinhos dizem que é isso, né? Que eu vou variando. Então seria 4 mais A5, né? Mais até M, né? Então o termo anterior aqui é M menos 1 mais a M, tá? Então eu faço essa... ele está dizendo, né? Some esse termo aqui, né? O que tiver K aqui, né? Tá? O que tiver esse índice aqui, vai variando de um em um, né? Tá? E você vai somando, né? Esses termos. Tá? Então vamos... Acho que os exemplos ficam mais claros. Somatório aqui, né? Tá? A soma, né? De K igual a zero até 6, né? De K, né? Tá? Então, o que é K aqui, eu vou substituir aqui, né? Começando de 0 e vou de 1 em 1, né? Então, vou somando, né? K aqui. Então, vai ser K igual a 0 primeiro, né? Mais K igual a 1, mais K igual a 2, mais K igual a 3, mais K igual a 4, mais K igual a 5, mais K igual a 6. Então, eu fiz a soma dos termos, né? O somatório, né? De K, né? Começando em 0, terminando em 6. Tá? E é isso aqui, né? Tem um valor finito aqui, ó. Dá 21, né? Vamos ver se dá mesmo. 6 mais 5, 11. Mais 4, 15. Mais 3, 18. Mais 2, 20. Mais 1, 21. Mais 0, 21. Tá? E aí, né? E aí vamos considerar agora esse segundo exemplo aqui, ó. Não precisa ser um, né? Esse índice é o que a gente chama de índice mudo aqui, né? Em inglês é índice dummy, né? Tá? É uma coisa que você pode colocar o que quiser, né? É só, assim, a regra é que, né? Apareceu esse sigma aqui, né? Que é o símbolo de somatório, né? SE aqui, né? Esquisito. Mas é uma letra grega, né? Maiúscula sigma aqui. Ele significa, né? Você vai somar, né? E aí o que você vai somar, né? O que você vai variar, quer dizer, né? A sua variável é o que aparece aqui, né? Então é o J aqui, né? No caso. Então é o J e aí você vai começar de 0, tá? Terminar em 3, né? Então, ó, 2 elevado a J. Então, 2 elevado a J igual a 1, ou J igual a 0, né? Mais, tá? Tô somando 2 J igual a 1, mais 2 J igual a 2, mais 2 J igual a 3, né? Vai ser isso aqui. Então, 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 3, né? Então, isso aqui vai ser, né? 2 elevado a... Qualquer número a 0 é 1, né? Então, 1 mais 2 mais 4 mais 8, tá? Isso aqui dá 15, no fim das contas, tá? Confiram, tá? As contas aí, se eu tiver cometido algum erro, vocês me avisam, tá? Mandam uma mensagem e tal, e quem estiver fazendo curso ali pode até ganhar um pontinho, alguma coisa assim, tá? Se apontar um erro e for um erro consistente, tá? Ok. Aí o que acontece, né? Então, assim, o que não for variável aqui não vai, né? Não vai ser alterado, tá? Então, ó, aqui, ó, somatório, eu tô falando somatório de igual a 0 até 2, né? Mas não tem nenhum i aqui, né? Tá? Então isso aqui não é afetado, né? Porque ele não tá variando, né? Tá? Não é k aqui, né? É i, né? Tá? Como não aparece o k aqui, eu posso até tirar ele, né? Tá? Desse somatório, tá? E aí eu já introduzo o que quer dizer, assim, esse somatório sem nada, né? Tá? Então esse somatório sem nada, ele vai te dar 1, assim, tá? Então, i igual a 0 até 2, aqui sem nada, né? Somatório isso aqui, ele significa, né, que você vai... É 1, né? Vai somando 1, tá? Conforme aparecem os termos aqui, né? Então, para i igual a 0, 1, né? Aí você soma, né? I igual a 1, 1, né? I igual a 2, 1 aqui, tá? Então vai ser, né, o que significa isso aqui, k, né? K vezes o somatório aqui vai ser, né, k vezes 1 mais 1, que é 3, né? Então 3k, né? Tá? Então isso vai ser uma propriedade também, né, de somatórios.
gente vê mais para frente, mas é uma constante aqui, né? Dentro de um somatório você pode tirar ela, né? Tá? Ah, e coisas assim, né? Tá? Ahn, e aqui, ó, aqui, né, aqui os exemplos todos começaram em zero, né? Mas você poderia ter começado em um também, tá? Então, é só que você tem que seguir essa coisa, né? De vai variando de um em um, né? Então, ó, o somatório de 2. Aqui eu comecei em zero, né? 2 elevado a j aqui, né? Mas 2 elevado a j, né? De j começando em um até 3 é o quê, né? Então j começa em um, 2j igual a 1 aqui, mais 2 elevado a j igual a 2, né? Mais 2 elevado a j igual a 3. Aí dá um número menor aqui, né? Tá? Então 2 mais 4 mais 8 igual a 14. Bom, e aí, né, a gente pode, esse número aqui, ele pode ser, alguém pode colocar, não um número, mas infinito aqui, né? Então, você continuaria esse processo, né, indefinidamente, né? Aí você põe os 3 pontinhos lá, né, porque continua até infinito, né? Ahn, e alguns processos, né, por exemplo, se você fizer essa soma aqui, vai dar infinito, né? Porque você está somando infinitos números, né? Mas uma coisa surpreendente, surpreendente não, né? Mas interessante é que ah, algumas somas, assim, mesmo que se vai para infinito, elas dão uma coisa finita, né? Aí a gente diz que esse somatório aqui converge, né, para um número, né? Mas é uma noção ali de cálculo 3, né? Vocês vão ver mais para frente, tá? Ahm, ok, e duas propriedades assim, né? Tem várias propriedades, né, de somatório, mas duas propriedades que são assim úteis, né? Bem úteis de observar. É o seguinte, né? Como re, como reescrever, né? Somatório, né? Em coisas equivalentes aqui, né? Que às vezes você não quer começar, assim, o somatório começa em zero, mas você não quer começar, né? Tá? Você quer, você quer começar em um, por exemplo, né? Ou você quer deixar, né? Deixar um separado, né? Para manipular essa expressão aqui, né? Então, ó, esse somatório de k igual a zero até m, né? Que eu tinha definido lá atrás, né? Desse termo genérico AK aqui, né? A gente definiu, né? Como somando AK, né? De começando em zero até m, né? Então, A0 mais A1 mais A2 mais A3, né? Até a m aqui, tá? Terminando em AM. Você pode, né? Isso aqui é a mesma coisa, né? Você pode observar que isso aqui, ó, né? Se você separar isso aqui, ó, é a mesma coisa que você somar a zero, né? Mais, né? Isso aqui é o somatório, né? Tá? Começando em um, o K começando em um, indo até M, né? Tá? Então isso aqui é a mesma coisa que a zero, né? Mais K igual a 1 até M, tá? De AK. Bom, então, uma coisa simples aqui de verificar. E você poderia também, né? Isso aqui, ó, começando em A2, ó, isso aqui é o somatório de A2 até a M, né? Então, também é igual, isso aqui, né? Tudo isso aqui é igual a zero mais A1 mais somatório de K igual a 2 até M de AK. Né? Tá? Então, formas diferentes de expressar a mesma coisa aqui, né? A mesma soma, tá? Hum, e uma outra aqui, aqui sim, né? Se você não quiser começar de zero, quiser começar de um, por exemplo, dá para fazer também, tá? Tem uma regra mnemônica aqui, tá? Bem simples, né? Que, assim, né? Se você somar aqui nos extremos aqui do somatório, né? Você soma um valor, né? Você tem que subtrair aqui do termo geral, né? Esse mesmo valor, né? Então, aqui, ilustrando com um, né? Se eu somar, né? Um aqui, zero mais um e m mais um, né? E subtrair aqui do k um, né? O somatório fica inalterado, né? Ó, vou tentar mostrar para você. Então, esse somatório de k igual a zero até m de ak é a mesma coisa que, né? Somatório de k igual a 1 até um valor m mais um de ak menos um aqui, né? Tá? Aqui, ó. É,
Isso aqui é o que, né? Essa conta aqui, né? É A, onde está K, né? Você vai colocar, começando aqui, ó, 1 menos 1, começando de 1. 1 menos 1, só que 1 menos 1 é 0, né? Tá? Então esse termo é igual a isso. Aí, mais, né? Aí o próximo depois de 1 é 2, né? Então A2 menos 1, só que 2 menos 1 é 1, né? Tá? Mais A3 menos 1, que é A2, né? Até se faz isso até, né? Até chegar em M mais 1, né? Só que AM mais 1 menos 1 é AM, né? Tá? Então isso aqui, né? É só, né? Isso aqui reescrito, né? De uma outra forma, tá? E, assim, vira e mexe, né, nas manipulações ali algébricas, né, em vez de você trabalhar, né, com esse somatório, essa coisa grande aqui, né, às vezes combinar uma coisa com outra é mais fácil. Aí você trabalha direto, né, com somatório, e aí você, né, reescreve ele aqui, né, reescreve de onde ele começa e termina, né. Tá? Então, bem útil, né. Isso só assim, né, para introduzir para vocês, a gente vai ver com mais calma essas coisas. Mas talvez eu peça para vocês provarem, né? Um, um somatório é igual ao outro, né? Só reordenando, né? Ou por indução, coisa do tipo. Tá? Um, ok. E aí, assim, para finalizar, né? O produtório é a mesma coisa aqui, né? Basicamente, só que assim, com produtos, né? Então, produtório começando em K igual a zero e terminando em M, né? Aqui seria K igual a M, né? Mas para simplificar a gente põe, né? Só o valor final aqui, né? Tá? Mas começando em K igual a zero, terminando em K igual a M, né? De BK é o que, né? Então eu vou fazer, em vez agora da soma, eu vou fazer o produto, né? Tá? Desses BKs aqui, né? Começando em zero, ó, B0, aí variando de um em um, né? Então B0 vezes B1 vezes B2 até BM aqui, né? Tá? Então é isso que esse símbolo está querendo dizer. Tá? E aí vai ter propriedades semelhantes aqui do somatório, só que para produtos, né? Tá? Produtório não aparece tanto, né? Mas de vez em quando aparece. Tá? Um, ok, então é isso, pessoal. Vou finalizar e a próxima aula a gente vai ver. Aí a gente entra em funções, né? Tá? Analisar ideia geral de função, né? Domínio, contradomínio, essas coisas. Se é injetora, sobrejetora e, e propriedades, né? Interessantes, né? Crescente, decrescente, ou como plotar o gráfico, coisas do tipo. Tá? E aí, né, depois deve ser umas duas aulas, assim. Aí a gente vai já começar em primeira coisa de cálculo 1 mesmo, né, que é conceito de limite, tá? Lá para aula 4, alguma coisa assim, daqui uma semana, coisa do tipo, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Então.